Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer o nosso primeiro programa em C#. Então, hoje a nossa ideia é conhecer o utilitário de linha de comando .NET, que permite que nós criemos os nossos templates iniciais de projeto e também que permite que a gente compile nosso programa e o transforme num executável e o execute utilizando o runtime do .NET. Okay? Para isso, nós vamos utilizar o prompt de comando do Windows inicialmente. Okay? Então, aqui nós vamos ter prompt de comando. Vocês, quando abrirem, vão ver exatamente a pasta inicial do seu usuário. Como eu estou vendo aqui, o meu usuário é Hermógenes, por isso está em C users Hermógenes. Se o seu usuário for fulano, vai estar em C users fulano. Okay? Eu tinha dito para vocês numa aula anterior que o ideal é que vocês usem a pasta Documents, okay, dentro dela, porque dentro dessa pasta você não terá problema de permissionamento se o seu usuário não for administrador. Dependendo de que pasta você escolha, se não for uma pasta de usuário, pode ser que você tenha problema com usuário de administração, ok? Se o seu usuário não tivesse permissionamento. Então, para diminuir a quantidade de problemas, usem a pasta documentos do seu usuário. Depois eu tinha dito para vocês criarem uma pasta lá dentro, o nome que vocês quiserem, eu usei a pasta chamada devcs. Então, se a gente der um dir aqui, você vai ver que não tem nenhum conteúdo dentro dessa pasta. Okay? É exatamente assim que a gente vai começar. A partir do momento que vocês forem construindo os projetos, obviamente essa pasta vai ter conteúdo. Provavelmente cada projeto que vocês criarem, ou grupos de projetos, vai representar uma pasta dentro deste local. Né? Então, eu vou deixar essa pasta aberta no Windows para a gente poder acompanhar. Você não precisa fazer isso, mas é só para a gente entender o que está acontecendo. Então, se eu der Explorer, o Windows vai abrir para a gente a janela com o conteúdo dessa pasta. Okay? Fica aqui, por enquanto ela está vazia. Deixa ela minimizadinha aqui que a gente vai precisar dela já já. Ok? Eu posso iniciar um projeto em C# totalmente do zero, escrever todas as linhas de códigos necessárias. Tá? Porém, isso não é a praxe em nenhuma linguagem moderna. Tá? Nas linguagens mais antigas, isso era bem comum. Hoje em dia já é cada vez menos razoável que você digite todo o seu programa do zero, principalmente aplicações mais complexas. Então, as linguagens costumam vir com ferramentas que permitem que você já inicie um projeto com boa parte dele configurado e já pronto para você poder iniciar o desenvolvimento, melhorando a sua produtividade. O C#, ele vem, o SDK do C#, ele vem com a ferramenta .NET. Okay? A primeira coisa que a gente tem que fazer com essa ferramenta é descobrir se ela está realmente instalada, se você fez a instalação correta. Como você faz isso? Digitando .NET --version. Quando você fizer isso, espera-se que apareça a versão do .NET instalado. Então, instalar versão 3.1. Okay? Qualquer versão superior que você tiver, não vai ter nenhum problema. Se você tiver com uma versão inferior, siga lá o nosso material e atualize para uma versão pelo menos a 3, para a gente não ter muita diferença entre aquilo que vocês fizerem e aquilo que eu fizer, até se você precisar de ajuda, fica mais fácil para a gente dar o suporte. Okay? Então, quer dizer que está instalado. Tá? Então, vamos ver lá o que essa ferramenta oferece para a gente. Se a gente vir aqui e digitar somente .NET, ela fala para a gente várias coisas que ela pode fazer. Entre elas, ela pode te dar informações. Então, vamos usar esta opção aqui, ó. --info, para a gente ver informações sobre o .NET que está instalado. Então, vamos lá. .NET --info. Vamos lá, o que a gente descobriu aqui, ó? Né?
que a nossa SDK está na versão 3.1, isso a gente já tinha descoberto no comando anterior, e o nosso ambiente de execução, ó, a gente está rodando isso no Windows 10, ok? 64 bits. Okay? Esse aqui é o caminho de instalação do nosso kit de desenvolvimento. Aqui, quais kits de desenvolvimento estão instalados. Então, aqui eu tenho a versão 3.1 e a 3.2. Provavelmente eu instalei na 3.1 e depois ele atualizou para 3.2. E nós temos aqui os ambientes de execução. Então, vocês podem ver que eu tenho instalado na minha máquina aqui o ambiente de execução do ASP.NET Core, para rodar aplicações web, do .NET Core, para rodar todas as aplicações do .NET, inclusive as aplicações de console, que nós vamos focar nesse curso, e o Runtime, a execução de aplicativos Windows Desktop, como esses aplicativos de janela que vocês usam no Windows, todos os programas naturais, o Word, Excel, o próprio Notepad, a calculadora, o Chrome, enfim, e o próprio Visual Studio Code. Então, tudo isso aqui feito em .NET a gente consegue rodar com estes runtimes que estão instalados na minha máquina. Tá? Pode ser que você tenha uma coleção diferente. Se em algum momento você tiver algum problema para rodar e a gente precisar conversar sobre configuração do seu ambiente, é essa informação aqui que eu vou precisar. .NET --info. Ok? Maravilha. Então, aparentemente, tudo tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? Se você precisar lembrar de um comando, você sempre pode fazer .NET -h. O que ele vai te dizer? Quando você faz -h, ele te diz tudo o que ele é capaz de fazer. Okay? Um resumo, na verdade, do que ele é capaz de fazer. Então, ele tem lá o -info, que a gente já usou, o -version, o próprio -h, né? Ou -help, que vai mostrar o que ele pode fazer. E aí você tem os comandos referentes ao desenvolvimento. E você tem, entre outros, que a gente vai usar ainda agora nesse vídeo, o new, né? O build e o run. São os principais comandos que a gente vai usar, okay? No dia a dia. Então, é bom a gente já saber que tem estes comandos para a gente usar. Então, o primeiro deles que nos interessa é .NET New. O .NET New, o que ele vai permitir? Ele vai permitir que um novo projeto .NET seja criado. Okay? Então, ele vai criar para você um projeto sem ser do zero. Ele vai criar para você um projeto já pronto para você iniciar o seu desenvolvimento. Então, ele vai criar diversos arquivos que vão facilitar o seu trabalho. Como é que funciona o .NET New? A primeira coisa que você tem que dizer para ele é que tipo de projeto você quer criar. Por quê? Porque o .NET ele permite criar diversos tipos de projeto. Páginas web, aplicativos de console que vão rodar no terminal. Permite criar aplicativos desktop em janelas. Ele permite criar serviços web. Enfim, uma infinidade de tipos de aplicação. Bibliotecas DLL, enfim, existem muitos tipos mesmo que ele pode criar. Tá? Alguns vêm instalados na SDK, outros você pode instalar baixando da internet. Tá? Então, como é que a gente sabe quais os tipos de projeto que a sua instalação permite fazer? Usando a opção --list. Se você fizer isso, você vai ter uma lista de tipos de projetos que você tem instalados na sua máquina. Tá? Na minha máquina tem mais tipos do que vem na instalação padrão, porque eu já instalei outras, ok? Nós vamos ver algumas aqui, ó. Alguns dos templates. Né? Então, existe um template, o primeiro de todos, chamado Console Application, ok? Que o nome curto dela é Console. Né? Console. E este cara é o tipo de aplicação que nós vamos criar nesse curso. 95% do tempo. Aplicações do tipo console. Para vocês terem uma noção do que é, class libs são bibliotecas, são DLLs.
WPF são aplicativos desktop, o Informs também, aplicativos desktop, versão mais antiga. Você tem testes unitários, que é um tema muito interessante para vocês se aprofundarem depois. Você tem aplicações web feitas com ASP.NET Core MVC, sensacional. Você pode fazer aplicações com Angular, com React, ok? Você pode fazer APIs web para serem consumidas por aplicativos de celular, arquivos de configuração, enfim, diversos tipos você é permitido fazer usando o comando .NET New. O que a gente vai fazer agora é o .NET New Console. Então, ó, vamos ver, não tem nada na nossa pasta aqui. Agora, eu vou fazer .NET New Console. Se eu fizer somente isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar nesta pasta devcs um projeto com o nome devcs. Ele vai reaproveitar o nome da pasta porque você não disse para ele qual é o nome do projeto que você quer. Tá? Não é esse comportamento que a gente quer. A gente quer que essa pasta seja um espaço para eu ter vários projetos aqui dentro, e não um só. Né? Eu quero cada projeto meu numa pastinha nova. Então, como a gente faz isso? Né? A gente faz a opção "-o" de output, então é onde eu quero que esse projeto seja criado, e aí você vai dizer um nome. Esse nome vai servir para duas coisas. Primeiro, para ele criar uma pasta aqui dentro, acessar e criar o projeto lá dentro. Então, vamos lá. Ó. Se eu escrever aqui projeto teste, percebam que eu não usei espaço, tá, gente? Em programação a gente evita ao máximo usar espaço. O que vai acontecer? O que eu estou dizendo para o .NET? Crie para mim um projeto novo, usando o template de uma aplicação console, e grava ele para mim dentro de uma pasta chamada projeto teste. É isso que esse comando está dizendo. Vamos ver como é que ele vai rodar. Então, o que ele te diz? Ó, que ele selecionou o template, console application, e que ele está executando ações pós-criação. Qual é a ação pós-criação que ele está falando? Ele está rodando automaticamente o comando .NET Restore. O que o .NET Restore faz? Ele baixa dependências do seu projeto que você não tem ainda na sua máquina. Tá? Então, por exemplo, digamos que você esteja iniciando uma aplicação web e aqui você tenha uma dependência do framework ASP.NET MVC, que não vem instalado por padrão. Ele vai baixar usando .NET Restore. Ele faz isso automaticamente para você. Tá? Então ele levou muito pouco tempo. E perceba, ó, onde ele criou o projeto. Ó, Documents, devcs. Isso aqui é a pasta onde nós começamos. Né? E depois, lá dentro, ó, ele criou uma pasta projeto teste. E dentro da projeto teste, um arquivo .csproj, chamado também projeto teste. Este é a mensagem de sucesso. Se a gente der um dir aqui, ó, você só vai ver uma coisa, uma pasta chamada projeto teste. Você pode verificar isso vendo aqui no Windows. Okay? É exatamente isso que aparece, somente uma pasta chamada projeto teste. Se você acessá-la, deixa eu limpar a tela para ficar melhor. Você vai ver que aqui dentro você tem várias coisas. Você tem uma pasta chamada obj, você tem um arquivo chamado program.cs, programa.c#, programa em C#, e um projeto C# chamado projeto teste. Okay? Se você olhar por aqui, você vai conseguir ver as mesmas coisas. Isto aqui é o que o .NET New Console criou para você.
okay? Uma estrutura de projeto já iniciado. Okay? Tem conteúdo dentro desses arquivos, você pode ver pelo tamanho deles aqui, já já a gente vai olhar. Eu vou voltar um nível e vou mostrar outra coisa para vocês. Digamos que eu já tenha a pasta, ou que eu queira criar a pasta primeiro. Tá? Vamos criar uma pasta lá, projeto 2. Ok? Criei uma pasta. Vocês vão ver agora que a gente tem duas pastas. Vou acessar essa pasta projeto 2. Que não tem nenhum conteúdo. Vocês estão vendo, né? Não tem nenhum conteúdo dentro dela. E eu estou dentro da própria, certo? Estou no diretório dessa pasta. Estando no diretório, esse diretório estando vazio, ou você sabendo, é aqui dentro que eu quero criar o meu projeto, você não precisa usar a opção "-o". Aí você pode usar somente .NET New Console. Ele vai considerar esta pasta aqui como uma pasta raiz, base, e o nome do projeto vai ser o nome da pasta. Então vamos ver se isso funciona. Então, olha só, percebam, essa é a pasta onde eu estava quando eu rodei o comando, e ele não criou uma pasta nova dentro, ele só criou um arquivo com o nome da própria pasta. Okay? Ainda está terminando. Podemos ver aqui pelo Windows também. Ó. Então vamos voltar aqui. Ó. Agora a gente tem dois projetos, eles são iguaizinhos. Ó. O primeiro que a gente criou usando a opção "-o", e o segundo que a gente criou sem a opção "-o", porém criando a pasta manualmente. Okay? Então, no final das contas, a opção "-o" só vai criar a pasta para você. Maravilha? Bom, o que tem dentro de uma pasta dessa? Tem um programa C# muito simples, mas que já pode ser executado para você ver se o seu ambiente está tudo correto. Tá? E a partir dali você evolui e desenvolve o que você precisar. Tá? O arquivo csproj ele contém definições do projeto, ele vai fazer as ligações entre todos os arquivos que você tiver aqui dentro, e o arquivo .cs, program.cs, é o ponto inicial do seu programa. É a partir dali que ele vai ser executado. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essas duas pastas e a gente vai fazer o nosso primeiro programa do zero. Okay? Então, deixa eu apagar aqui a projeto 2 e a projeto teste. Vocês podem ver que não temos mais nada, né? Ok? Vocês podem ver aqui pelo dir. Então, eu vou optar aqui por usar o CD inicialmente, mas vocês façam da maneira que acharem melhor. Então eu vou criar uma pasta chamada Hello World. Nosso primeiro programa vai ter esse nome, porque é uma prática muito comum entre programadores. O primeiro programa que você faz numa linguagem você chamar de Olá Mundo. É um programa que a única funcionalidade dele é dizer olá para o mundo. Okay? Em vez de CD, primeiro eu tenho que dar o MD para criar a pasta, logicamente, e depois o CD. Então estamos na pasta para o nosso projeto Olá Mundo, nosso primeiro programa em C#. Então, agora podemos iniciar um projeto novo, né? .NET New Console. Como eu quero dentro dessa pasta e a pasta já tem o nome do projeto que eu preciso, é só isso que eu tenho que fazer. Então vamos deixar o .NET criar este projeto vazio para a gente. Ok?
ok? Vamos olhar lá, ok? Exatamente aquela sequência que eu mostrei para vocês. Aqueles arquivos, né, que nós tínhamos falado. E agora eu vou executar esse programa. Tá? Para executar esse programa, primeiro eu preciso fazer a compilação, que é a conversão do código-fonte para o código executável, e depois eu preciso fazer a execução deste programa executável. Tá? São dois passos diferentes. O .NET ele permite, se você executar diretamente, que ele faça esse processo todo para você. Tá? Mas é interessante você entender porque há situações que você vai precisar somente da compilação ou somente da execução. Então, a compilação é feita através do comando .NET Build. O que o .NET Build vai fazer? Ele vai procurar um projeto dentro da pasta atual. Tá? Então, você tem que estar na pasta onde o projeto se encontra. Então, nesse caso aqui, eu estou na pasta Hello World, e aqui dentro eu necessariamente tenho que ter um projeto .NET, para que o .NET Build funcione. Então, vamos lá. Temos aqui uma mensagem verdinha, compilação com êxito. 0 avisos, 0 erros, e ele levou 4 segundos para fazer. Tá? Então, nós sabemos aqui ó, que o resultado da compilação de Hello World foi aqui, ó, a criação de uma pasta bin, de binários, debug, o nome do nosso runtime, então, em que ambiente ele executa, e o nome do nosso executável, que é helloworld.dll. Tá? No nosso caso, a formatação padrão do arquivo executável aqui é uma DLL. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Percebam que ele passou agora a ter uma pasta nova, chamada bin. Né? Vamos olhar pelo Windows aqui, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, ó, surgiu uma nova pasta aqui, chamada bin. Nesta pasta bin, ele criou debug, dentro de debug.net, e aqui os nossos arquivos. A DLL, que é o nosso binário final, e um arquivo .exe, que é o nosso arquivo executável que contém o binário da nossa aplicação de forma que qualquer pessoa pode rodar. Tá? Então vamos ver como é que a gente executa isso aqui. Para executar pela linha de comando, a gente vai usar a opção .NET Run, Run de executar. O que o .NET Run vai fazer? Vai buscar um projeto dentro dessa pasta aqui, vai olhar se esse projeto já foi compilado. Se ele foi compilado, vai executar. Se ele não foi compilado, vai compilar e executar. Okay? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vem nesse programa do template padrão do console. Olha só que bacana. O template padrão do console tem uma aplicação cuja única funcionalidade é nos dizer Olá, mundo, em inglês. Okay? Então, esse é o seu primeiro programa. Você criou do zero, compilou para gerar o executável e executou este programa. Okay? Sem encostar ainda em nenhuma linha de C#. Okay? Maravilha. Tá, mas como é que eu posso alterar esse programa? Onde é que eu posso escrever o meu programa? Né? Tudo isso aqui, muito bonito, mas você ainda não conseguiu alterar, né? Não conseguiu fazer nada daquilo que você precisa para resolver o seu problema. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente precisa abrir essa pasta. Tá? Abrir essa pasta no editor de texto, alterar o nosso programa e depois usar novamente .NET Build, .NET Run. Ok? Como a gente pode fazer isso? Vocês já viram lá na aula de VS Code que a gente tem diversas maneiras de abrir uma pasta.
tá? E a pasta que a gente precisa abrir é essa aqui. Qual é a maneira mais rápida de abrir essa pasta? É executando o VS Code pela linha de comando. Então você pode usar o comando code para fazer isso. Tá? Primeira coisa, a gente precisa saber se a gente tem o code instalado corretamente. Como é que a gente faz isso? Usando a opção --version. E ela vai dizer para a gente que nós temos o VS Code na versão 1.44 para o Windows 64 bits, ok? Só isso aqui já é suficiente para a gente saber que a gente consegue acessar o VS Code via linha de comando. Depois, para abrir essa pasta, é similar ao que a gente fez com o Explorer, de abrir a pasta. É o nome do comando e indicar a pasta atual, que é o pontinho. Então, se você der code ponto, ele vai abrir uma instância do VS Code com a pasta atual. Vamos olhar, eu tenho o VS Code aqui aberto. Eu já tinha uma versão aberta aqui. Não abriu. O que aconteceu aqui? Não sei. Vamos novamente. Não. Pode ser que eu tenha alguma coisa aqui com o meu antivírus que não funcionou, tá? Não sei dizer agora o que aconteceu. Vamos... Será que é porque eu estou com outra versão do Code aberto? Não deve ser, né? Depois a gente vai acabar fazendo isso em outros vídeos e aí eu explico para vocês por que não abriu aqui. Eu vou investigar e explico. Vamos abrir aqui diretamente, então, pelo VS Code. Pode ser também que ele esteja carregando ainda, dado que eu estou com um programa de edição de vídeo aberto aqui, minha máquina está um tanto quanto lenta. Tá? Se abrir aqui no meio do caminho, vocês vão acabar vendo. Outra maneira que eu tenho de abrir esse programa é usando aqui no menu File, a opção Open Folder, para abrir a pasta. Okay? Então, se eu vier aqui escolher lá, documentos, DevCS e a pasta do meu projeto, né? Então eu tenho que entrar na pasta e selecionar, ele vai abrir essa pasta. Outra maneira que eu posso fazer isso é vir direto aqui na aba Explorer e vir aqui em Open Folder. Vai cair no mesmo contexto aqui. Documents, DevCS, Hello World, e eu vou então selecionar essa pasta. Feito isso, percebam que aqui eu tenho a estrutura de pasta exatamente igual aqui a estrutura da pasta criada. Okay? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Nosso arquivo de projeto, nosso arquivo do programa, a pasta de objetos e a pasta dos binários. Okay? Aqui, quando eu abrir o meu programa aqui, pela primeira vez, o Visual Studio Code vai tentar instalar algumas coisas na sua máquina, ou vai te atentar que você precisa criar alguns arquivos aqui dentro para que isso funcione corretamente. Então, vamos ver se o VS Code, ó, nem precisei abrir, ó, ele já detectou, ó, que estão faltando alguns arquivos para que você possa fazer o debug e o build, ou seja, a construção do seu programa usando o VS Code e não usando a linha de comando, né? Então, a gente, se ele sumir, né, como sumiu agora, você pode voltar aqui na notificação e dizer sim,
Percebam ali no Explorer que ele vai criar alguns arquivos. Vou clicar em Sim, e ele vai criar alguns arquivos aqui. Ele criou um arquivinho aqui na pasta VS Code. Então, são arquivos de configuração que ele vai precisar para a gente poder usar, em especial, esta ferramenta Run aqui do VS Code. Okay? Podem confirmar sempre quando ele fizer essa pergunta. Então, vamos olhar do que é formado o nosso projeto. Né? Um arquivo csproj, que tem algumas configurações do nosso projeto. Tá? Entre elas, qual é a versão do nosso framework, a versão do SDK que a gente baixou lá inicialmente. E também o nosso program.cs, e aqui sim agora vocês estão vendo pela primeira vez código escrito em linguagem C#. Tá? Isto aqui é um programa escrito em C#, nós vamos entender melhor o que ele é nas próximas aulas. Tá? A única coisa que a gente vai mudar aqui é, se vocês se atentarem aqui à linha 9, vocês vão ver aqui na linha 9 que dentro desse trecho que está escrito entre aspas, a gente tem exatamente aquela palavra que foi exibida quando a gente rodou o programa. Lembra lá? O .NET Run, o que apareceu para a gente? Vou até rodar de novo para a gente ver. Olha aqui, ó. Esta frase aqui, ó, ela está aqui dentro do meu programa. Então a gente pode imaginar que esta instrução aqui, o restante a gente não sabe o que faz, mas esta linha aqui instrui o nosso programa a escrever isso na tela. Então a gente pode fazer uma pequena alteração trocando esse texto aqui. Eu vou trocar de Hello World para Hello Dev C#. Okay? Pode escrever o que você quiser. Okay? E vou salvar. Como é que eu salvo isso? Eu posso usar File, Save, posso usar Ctrl S, né? Ou posso vir aqui e fechar o arquivo se você não vai usar mais. Tá? Então, vou usar File, Save. Okay? O que acontece? Eu só salvei este arquivo aqui, que contém o meu código fonte. É um arquivo de texto. Tá? Eu não salvei o meu executável. Então, vocês podem ver que se eu vier aqui ó, e der um .NET Run, o meu programa continua o antigo. Lembrando, né, que quando você roda .NET Run, né, ele faz novamente o build. Eu falei isso para vocês antes e me enganei agora. Ele faz novamente o build e o run. Então, ele já refletiu aqui, desculpa pelo ato falho. Então, ó, ele já mudou aqui. Então, exatamente o texto que você colocou aqui é o texto que ele exibe na tela agora. Melhor ainda, né? Como ele facilita a vida para a gente. Percebam que é bem chato você ficar alternando aqui, né? Entre terminal e VS Code. O que você pode fazer? Você pode usar o terminal integrado aqui do VS Code com Ctrl Shift e aspas, né? Ou vindo aqui. Quando você faz isso, você abre um terminal aqui dentro, exatamente na mesma pasta que o seu navegador. E aí você pode usar o seu .NET Run aqui dentro e fica muito mais fácil de testar. Ok? Você nem precisa mais desse terminal, tá? Até fechar ele aqui, ó, você não precisa mais dele. Você pode usar só o terminal integrado do VS Code. Okay? Inclusive, só para a gente ver como isso aqui pode ser feito assim, eu vou usar Ctrl C para copiar essa linha, Ctrl V para colar uma cópia dela,
E agora a gente tem duas coisas a serem exibidas. E eu vou colocar aqui o meu nome. Okay? Então a ideia é que o programa exiba na primeira linha hello dev C# e na segunda linha o meu nome. Então eu vou salvar, dei Ctrl S e vou dar um .NET Run novamente e vamos ver se isso reflete. Ok? Então, refletiu aqui. Então, tudo que a gente escreve aqui, tá, reflete no programa que vai ser executado aqui embaixo. Tá? Outra maneira da gente executar isso é usando aqui a janelinha de Run. Se tudo estiver certo, você vai ter que ter aqui essa opção, ó, .NET Core Launch, não Attach, Launch aqui selecionado, que é a primeira opção. E se você clicar aqui em Run, né, é o equivalente a você usar o .NET Run lá no seu console. Okay? Só que ele te dá diversas outras informações e diversas ferramentas para que você analise a sua execução. Tá? Nesse caso, a gente não analisou nada, a gente só executou e aqui em branquinho veio o que a gente efetivamente mandou exibir. O restante são informações para a gente entender o que aconteceu no nosso programa. Okay? Mais para frente a gente vai ver melhor como usar esta opção, porém nós vamos usar 90% do tempo somente o .NET Run. Okay? Só quando a gente necessariamente precisar é que a gente vai usar aquela opção ali. Okay? A qualquer momento você pode salvar isso aqui e conferir se isso teve problema sem necessariamente executar, usando somente o .NET Build. Você não precisa executar para ver se a sua aplicação está correta. Você pode usar somente o build. Se você usar somente o build, como a gente fez da primeira vez, ele vai te dizer, ó, compilação executou com êxito, sem erros, mas ele efetivamente não rodou o seu código para saber o que estava acontecendo. Okay? Só gerou. E, obviamente, se você der o run, aí você vai conseguir ver aquela alteração. Ok? Quando você não precisar mais desse projeto, você pode vir aqui em File, Close Folder. Você está com o Visual Studio Code zeradinho novamente. Se você precisar reabrir aquele projeto, você sempre pode vir novamente aqui em File, Open Folder, selecionar essa pasta e abrir e volta novamente na mesma situação anterior para você poder trabalhar com o seu programa. Okay? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.